todas. Eu sou Tatiana Diniz, mediadora da Roda de Conversa do Axé. Hoje nós estamos aqui com 3 grandes mulheres, a Delma Silva, Fátima Negrã e a Yalorixá Dolores Lima. Fátima Negrã, sou produtora de eventos culturais, faço parte de uma associação no qual já fiz parte da CETRAB, né, hoje também de uma carteira cativa. Faço parte da ANAMAB, que é uma Associação Nacional de Moda Brasileira. Eu sou a presidente dessa Associação Nacional. E trabalho com moda, né? Tenho uma marca, que é uma marca autoral, Território Afro, que é situada aqui no Rio de Janeiro, em Cascadura. Estou aqui para ajudar, para contribuir, já faço parte de algumas atividades, depois enumerar coisas aí para mim. Mas é um prazer poder estar construindo com vocês. O prazer é nosso. Delma, a senhora quer se apresentar? Eu sou socióloga de formação, né? Nascida no Recife, eu acho que essa é uma identidade muito forte minha, gosto muito do Recife e do que o Recife produz nacionalmente, né? Então, nasci e me criei aqui, no bairro de Casa Amarela, que é um bairro muito efervescente do ponto de vista cultural, do ponto de vista das organizações políticas. E nesse bairro eu trabalhei na construção de um departamento de memória de Casa Amarela, no meu bairro, onde eu moro até hoje. E foi a partir desse trabalho, né, que eu acho assim, bastante significativo para mim, lá no final da década de 80, que eu comecei a conhecer os terreiros, né? As casas, né? Conheci alguns babalorixás aqui da região, né? Que foram pessoas que nos deram depoimento para esse departamento de memória, né? Então, depois de algum tempo, eu fui trabalhar numa ONG, né? Sediada em Olinda, né? Que é outra paixão, né? Olinda, cidade histórica, irmã do Recife, e trabalhei lá durante 25 anos da minha vida, né? Com atuação voltada para os direitos humanos, direitos de crianças e adolescentes, direitos de quilombolas, né? Que depois eu vinha pesquisar sobre quilombo, né? Então, no decorrer dessa experiência social, eu desenvolvi o projeto de mestrado e o projeto de doutorado. No mestrado, investigando as identidades dos alunos de escola pública. E no doutorado, estudando o currículo escolar quilombola. Então, eu viajava do Recife para o sertão, 600 quilômetros, para fazer minha pesquisa de campo. Então, é algo bastante significativo para mim, entendeu? E é isso, estamos aí na vida. Faço parte também de um afoxé, né? O afoxé Unisabá, convidada por Marcos Silva, desde 2017, né? Que eu saio no Carnaval do Recife, e o ano passado fui convidada para integrar a direção da entidade cultural Afoxé Unisabá, né? Então, eu também estou nesse lugar, que muito me honra. Joia. Agora eu vou pedir para a Iá Dolores se apresentar, daí depois já vou seguir com uma perguntinha para ela. Iá, para a senhora. Então, boa noite a todas. Eu sempre inicio com essa provocação, porque eu costumo dizer que os homens se sentem contemplados porque eles foram paridos por mulheres, especialmente nos nossos territórios de matriz africana, em que a circularidade opera independente da autoridade, do gênero da autoridade tradicional. Eu sempre inicio a minha apresentação dizendo que eu nasci batizada Maria Dolores de Lima e Silva, com todos os grilhões dos escravocratas nos meus sobrenomes, mas que a ancestralidade me permitiu reintegrar, não digo reconciliar, porque a gente nunca foi apartado dos nossos ancestrais, com o nome de Oiá e Elê. A minha formação é em psicologia, eu sou bacharel em psicologia pela Unesa,
sou fundadora do Centro de Tradições Afro-Brasileiras, CETRAB, que a Fátima citou. Integro a coordenação nacional do Fórum de Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, né, uma entidade bastante... Sou Ialaxé, do Axé da Cileodé, servidora pública da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Integrei a equipe de revisão e implementação do Plano Estadual de Igualdade Racial do Rio de Janeiro, sou membro do GT Étnico-Racial, da Regional de Educação, na qual eu sou lotado. Sou membro da Executiva Estadual do Fórum de Mulheres Negras do Rio de Janeiro, na coordenação da Marcha das Mulheres Negras do Rio de Janeiro. Em 2006, integrei a equipe de pesquisa do CNPq, da ESFA, da UFRJ, né, sobre saúde coletiva, estabelecendo parcerias com o Movimento Negro no combate a DSTs e AIDS. Em 2016, me especializei em educação pela UF. Em 2017, um grande desafio, iniciamos uma pesquisa, eu fui alçada em 2019 como pesquisadora articuladora privilegiada, que chama na academia um nome chique, chamado ADOC, né, do campo de pesquisa, de uma pesquisa chamada Luta por um Modo de Vida, Narrativas e Estratégias de Enfrentamento ao Racismo Religioso, 2 membros do FASAMPOTMA, da autoria da Ialorixá, e hoje doutora, né, Rosiane Rodrigues Gemanjá, considerada a melhor tese da UF, candidata ao Prêmio CAPES. Coordenei durante 11 anos a ação de distribuição de alimentos aos povos tradicionais de matriz africana, que era um braço do programa Fome Zero. Boas-vindas a todas vocês. E queria começar o nosso assunto falando justamente dessa data. Queria saber como surgiu a data 25 de julho, que é o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Carimbenha. Então, é o primeiro assunto. Eu acho que a Delma pode começar, Delma, falando da data? Posso sim. Boa noite a todas as pessoas que estão conosco hoje, né? Boa noite, Pai Celso, muito grata pelo convite, mediado pelo Marcos Silva. Boa noite às minhas colegas, né, de diálogo hoje. Então, essa data, o 25 de julho, Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, ela aconteceu a partir de uma grande reunião, um grande encontro, né, que aconteceu em Santo Domingo, né? As mulheres, a partir desse encontro, para discutir a condição da mulher negra continentalmente, né? A partir desse encontro, se decidiu criar uma rede latino-americana que se estendeu por todo o continente, e essa data ela é um marco, né, para discutir a condição da mulher negra no continente latino-americano e as suas conquistas, né, os desafios, as questões de políticas públicas, né, espaço de poder, de liderança, né, esse lugar de cuidado que a mulher exerce. Então, é uma data muito significativa porque ela vem demarcar um espaço ocupado pelas mulheres negras, né, historicamente. Então, é muito importante. E no Brasil, a gente tem também uma data muito significativa, que é o Dia Nacional de Teresa de Benguela, né? A Teresa de Benguela é uma quilombola e, ao longo da conversa, a gente pode trazer mais informações sobre ela, tá bem? Mas antes, eu queria só falar com a Fátima. Fátima, queria falar um pouquinho da questão cultural. Vamos falar um pouquinho como que está essa questão cultural negra, quero que você fale um pouquinho sobre a cultura negra. Eu queria falar também na questão do cultural em geral e da assistência que o povo negro culturalmente está tendo em relação ao Covid, porque está tudo parado, né? Então, como que se está tendo alguma assistência para o pessoal que trabalha na cultura, o pessoal que faz show? Está tudo parado, né, na questão da cultura. Hoje, eu sou muito envolvida com eventos que é voltado para o município do Rio de Janeiro, no caso, na cidade. Fiz algumas atividades voltadas junto à prefeitura. Então, eles pararam e param tudo, né? E não está havendo nenhuma atividade, nenhuma.
nosso governador fez um edital, ele lançou um edital que até hoje ninguém sabe qual foi o motivo, onde foi parar esse edital. Ele iria beneficiar os produtores culturais para que realizassem live com valor de R$ 2.500, e até hoje não se sabe o que aconteceu com esse edital. Eu participei de uma ação agora, junto com a FMD, que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação, que é aqui do Rio de Janeiro, hoje no qual nós estávamos doando cesta básica, né, para os produtores culturais, e a procura foi muito grande, e inicialmente essas cestas básicas eram distribuídas para os produtores das rodas de samba, que realizam essa roda de samba na cidade do Rio de Janeiro, e houve uma procura assim assustadora. Foram 2.500, inicialmente eram 1.000 cestas básicas, e foram para 2.500 cestas básicas, e mesmo assim já foram cestas básicas. Então, a dificuldade está muito grande. As pessoas em se reunir para fazer uma atividade, estão querendo voltar agora. Ontem, o caso foi ontem hoje, foi ontem, o Parque de Madureira voltou a essas atividades. E vão voltar as atividades com a questão de shows. Então, aí você para e pensa, não tem uma vacina específica, né? Não tem vacina, está em teste, fase de teste e tal. Então, tem pessoas que ainda, elas relatam como se a pandemia acabou, nós passamos por essa fase. Então, você tem várias observações, são pessoas que, como a Dolores falou, não vivem nesse planeta, elas vivem em um universo que eles nem sabem quais são, né? Elas conseguem viajar, e as pessoas estão passando necessidade. O povo preso, sabe que a maioria é negra, né? Então, a nossa maioria é negra em tudo, até nos favorecimentos, infelizmente. Então, os produtores culturais estão passando por determinadas situações que fazem até de fome, né? Então, você fica assustado com... As pessoas não têm, porque tem pessoas que só vivem disso. Por exemplo, os grupos que estão envolvidos com a roda de samba, eles só vivem da roda de samba. E você vai dizer o quê? Você não tem como fazer show, né? Está proibido certas atividades, somente na rua, para show de roda de samba, não importa qual é a atividade de roda de samba que envolve esses grupos, eles estão limitados. E como é que o governo do Estado, eu estou passando por vários problemas aqui, inclusive até de estar interditando uma série de coisas, então eles estão passando por muitas dificuldades com essa questão da produção cultural. E o povo negro, como sempre, está sempre, né, lá atrás. Joia, a gente já falou de política social, eu queria perguntar para a senhora sobre a saúde das mulheres negras. Como está essa evolução? O que vem evoluindo até o dia de hoje? Como que nós estamos com isso? Em pleno 2020, né? Infelizmente, nada evoluiu. Primeiro, porque quando a gente quer discutir saúde da mulher negra, tem um discurso hipócrita que acusa essa agenda de racismo ao contrário, de querer tratar de questões específicas e que a política pública tem que ser para todo mundo. Só que se a política pública não for para a mulher negra, não é para todo mundo. Hoje a gente ainda tem na saúde e, de um modo geral, a gente inicia com o dado de mortalidade materna, a gente tem ali o maior índice de mortalidade materna de mulheres negras. Maior índice de mulheres que vão parir e que têm ausência ou quase nenhuma aplicação de anestesia para esse momento são as mulheres negras. As mulheres negras que estão na fila do SUS e que é esse SUS que tem sido sucateado pelos últimos retrocessos que a gente tem, infelizmente, presenciado. Então, a saúde da mulher negra, ela continua no mesmo patamar que o racismo estrutural estabeleceu, que é não discutir as especificidades, quando, na verdade, se não discutir as especificidades, isso não é universal. Então, essa saúde, ela não atende a todo mundo. As mulheres negras, por exemplo, no cárcere, elas têm uma ausência, e isso tem uma invisibilidade do acompanhamento da sua saúde. A gente, no Rio de Janeiro, há pouco tempo, por mais ou menos um ano, e hoje a gente não tem nem ideia de como isso está frente à pandemia, mas de mulheres que lá dependiam de algum tipo de assistência, né, encarceradas e pagando lá pelos seus erros, enfim, mas ela tem o direito humano à saúde. E a gente teve um vídeo que viralizou nas redes sociais, muitas pessoas devem ter tido acesso, da pessoa morrendo lá, e morreu mesmo,
porque tem ausência desse processo. E esse lugar é o lugar onde tem uma maioria negra, tanto homens quanto mulheres. Então, em relação à questão da saúde, a gente ainda tem muito o que avançar nessa pauta, muito o que exigir de implementação com base no direito humano a acesso à saúde. A gente tem hoje uma plataforma de saúde da população negra que sofreu sérios retrocessos. A gente não tem, por exemplo, em nenhum dos processos que a gente passa dentro da saúde, o monitoramento efetivo do quesito raça-cor, seja nas UTI, seja só tem quando morre. Aí tem que saber se é preto ou branco. Mas quando passa nos demais processos, esse está lá no prontuário, mas não necessariamente, se não preencher, não tem sanção nenhuma para aquele órgão público que não preenche aquilo. Então, a gente, na verdade, também tem uma ausência de identificação desse quesito que é tão importante para a implementação da política pública. E, na minha concepção, isso faz parte do racismo estrutural. Porque se a gente preencher aquilo, que a gente constatar que a maioria que tem ausência de acesso a isso é a população negra, obriga ao gestor, seja municipal, estadual ou federal, da saúde, a implementar medidas específicas. Então, no sentido em que não tem uma obrigatoriedade, não tem uma sanção para quem não cumpre isso, não se tem dados, então não se precisa discutir essa especificidade. Então, isso ainda é uma faceta muito perversa do racismo estrutural, do racismo institucional. Delma, a senhora quer colocar alguma coisa? Eu gostaria de, nesse campo da saúde, no contexto do coronavírus, trazer as duas cientistas negras que decodificaram o vírus no Brasil, né? Que eu acho que é bastante relevante a gente fazer esse contraponto, né? Se, por um lado, nós estamos excluídas, né? A maioria está excluída do processo de acesso às políticas, né? Dos benefícios de uma vida com qualidade. Por outro lado, a gente também tem mulheres negras, mulheres envidando esforços, superando os obstáculos e conquistando, né, evidência. Então, essas duas mulheres, né, eu acho que é bastante significativo para esse contexto e para o reconhecimento nacional, né? É importante a gente também trazer essas referências para nós como conquistas significativas, né? Até em relação ao Covid mesmo, vocês sabem me dizer se já tem algum número? Como a senhora disse, que realmente só quando morre, né? Mas como que está a população negra em relação ao Covid? Será que... Se abrir, pode abrir. Já tem algum... Fala, Delma. Então, o Brasil, ele está, em termos de óbitos, está chegando próximo dos 80 mil, né? Assim, em termos de protocolo, o Ministério da Saúde tem algumas portarias que, inclusive, orienta o preenchimento do quesito raça-cor, né, em todo o atendimento. Essa foi uma agenda da primeira Conferência Nacional de Igualdade Racial. Eu estive envolvida aqui no âmbito do Recife, no âmbito do Estado. Por opção, não fui para a Nacional, né? Mas essa foi uma das agendas postas na Nacional. A nível de Pernambuco, nós temos um decreto, né? O decreto 43777 de 2016, né? Que o governador, né, do estado orienta que toda informação que seja desenvolvida, consulta pelo estado, né, exista nessa ferramenta o quesito raça-cor. Infelizmente, agora foi preciso que uma série de grupos sociais, movimentos sociais, organizações, fizessem uma movimentação para que fosse registrado, né, essa informação, tá? Para se ter esse controle, né? Quem é que mais morre ou quem é que está mais sendo afetado do ponto de vista, né, de contrair a doença.
E aí, nesse sentido, acho que tem um aspecto muito importante que a gente tem discutido aqui, que é, bom, estamos numa mesma tempestade. Então, a tempestade do vírus atinge planetariamente o planeta, né? Entretanto, a forma de enfrentar a tempestade tem sido diferente. Então, existem pessoas que estão nos seus transatlânticos, né? E existem pessoas que estão nos seus barcos a velas. Então, isso gera uma desigualdade profunda no enfrentamento da Covid, né? Quem tem condições de se isolar, condições de ter acesso a todas as recomendações, tem potencialmente mais condições de sair, né, do processo das doenças. Quem está mais vulnerável nas periferias, sem essa condição de isolamento, as condições de habitabilidade, tem mais dificuldade, né, de superar todo o efeito que a Covid-19 gera. Então, esse é um debate que a gente precisa distinguir. A doença ela é democrática, né, porque transversaliza, né, atinge potencialmente todos, mas, diferentemente, esses todos atravessam a doença de forma extremamente desigual. Joia, e a Dolores quer complementar, Iá? Eu gostaria, sim. Então, a gente tem feito essa observação e o Fundação Pótima, como é um fórum ligado a essa questão da soberania e segurança alimentar, e o Fórum de Mulheres Negras, como tem um debate muito forte sobre as mulheres e a participação muito intensa de mulheres negras da periferia, das favelas, a gente tem feito essa observação que a Delma acabou de colocar. Muitas vezes, essa população que já está nesse lugar de fragilidade na sociedade, que já tem uma série de inseguranças, na verdade, está enfrentando de forma muito cruel esse momento. A gente tem o caso das empregadas domésticas, que, na verdade, são a maioria chefes de família e que precisam continuar trabalhando. E muitas vezes está no subemprego, essas mulheres negras. E muitas vezes elas têm que fazer uma escolha, ou compram um saco de feijão ou compra uma máscara para cada pessoa da família. Tem que fazer algumas escolhas, quando na verdade outras pessoas que não precisam fazer essas escolhas têm a condição de fazer a escolha, inclusive de não precisar fazer nenhuma dessas escolhas, e essas outras pessoas que estão do outro lado. E a gente tem aí uma posição de um governo que quer ignorar essas necessidades específicas. A gente tem nesse momento questões extremamente absurdas acontecendo. Eu posso citar aqui uma PL 1142 de combate à Covid, por exemplo, para as comunidades povos e comunidades tradicionais, onde esse presidente julga irrelevante que quilombola e indígena tenha acesso à água potável, tenha acesso à ação emergencial de receber alimentos. Então, além de estar nessa condição desigual, não tem um suporte de uma ação de Estado que venha combater isso. A gente tem que entender que a gente está num momento de guerra. A gente tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma lei que o governador estabelece o retorno às aulas a partir do dia 3 de agosto. Como assim? A gente já descobriu, já está sendo, a vacina já teve eficácia, a gente já está nesse conforto para fazer isso. Quem é que vai estar voltando para esse lugar? Quem são as crianças que vão estar morrendo no próximo pico no estado do Rio de Janeiro? Então, desculpa, mas eu não podia deixar de falar disso, porque parece que eles estão em outro planeta. Essa população é preta, e muitos dos meus alunos moram na Maré, moram na Kelsey, moram no Complexo do Alemão, na Vila Cruzeiro, e têm as suas condições adversas para estar vencendo isso. Então, de quem que a gente está falando? É de uma população preta. Queria voltar ali para a Dolores, para a gente falar um pouquinho de educação, né? De educação das mulheres que morrem, as mulheres negras mortas. Eu queria tocar um pouquinho nessa ferida. Pois é, então, eu queria voltar um pouco nos dados, né? A gente tem uma reportagem do Brasil de Fato, tem um foco maior em Minas Gerais, pelo avanço que teve, né, em Minas Gerais, de um modo geral, e os dados
do Ministério da Saúde, que não devem estar atualizados, registram mais de 54% dessas mortes sendo de pessoas pretas ou pardas. E aí volto na frase da Conceição Evaristo. Em relação à questão da educação, uma discussão muito intensa que a gente tem enfrentado é, na verdade, qual era a medida que seria tomada em relação à merenda das crianças, né? E aí houve uma exigência do retorno das merendeiras. Volto a dizer, qual é a cor da maioria dessas merendeiras? Essas pessoas que trabalham na cozinha confeccionando o alimento de todo o corpo discente, a maioria delas são negras. Então, o Sindicato dos Profissionais de Educação do Rio tem feito uma luta intensa, né, para reverter isso. É realmente muito difícil esse diálogo com o município do Rio de Janeiro e o Estado também, né? Eu costumo dizer que o Estado do Rio de Janeiro ele vive o ensaio do apocalipse, né? Porque a gente tem aqui o governador com esse perfil que ele tem, o prefeito com o perfil que ele tem, e aí sem citar o gestor a nível federal. Então, o primeiro embate que se teve foi em relação a isso. E a maioria dessas merendeiras na rede estadual, elas são terceirizadas. Então, não estão trabalhando, não recebem auxílio alimentação, enfim, já não estavam recebendo cesta básica. Então, tem um perfil bastante complexo nessa relação de desigualdade. Estão na parte mais frágil, que são profissionais de educação, também estão dentro de um ambiente escolar, então fazem parte dessa compreensão, mas que tem toda essa fragilidade. Isso recai na questão trabalhista, isso recai em tudo que a gente tem visto desses retrocessos. No retorno às aulas, na verdade, quem vai estar na linha de frente que a maioria são mulheres, né? A maioria do contingente de professores, né, são mulheres, né? É uma categoria bastante feminina. Então, essa maioria que vai estar nessa linha de frente, e a gente tem discutido intensamente como isso pode se dar. A gente precisa ter a compreensão de que a gente está num estado de guerra contra um inimigo invisível, e que, na verdade, os inimigos visíveis são aqueles que não estão tendo a compreensão da dimensão disso. Dentro da educação, a gente já tem um problema seríssimo, que é a questão da implementação da Lei 10.639. A gente vai falar de ressignificação de quem é essa população dentro desse espaço e que não se vê refletido no diálogo dentro de todas as disciplinas, porque se entende, de um modo geral, que essa lei é uma coisa a mais, que é uma disciplina fora, e que, na verdade, não tem que ser entendido dessa maneira. Em todas as disciplinas, o assunto da questão étnico-racial negra e indígena, e aí eu estou citando a 10.639 e 11.645, elas são estruturantes porque faz parte do povo que construiu a riqueza desse país e que trouxe consigo e tem consigo sua cultura e sua língua minimamente, fragilmente preservada e que é completamente invisibilizada. Então, eu estou tocando nisso para dizer que esse momento ele desnuda essas desigualdades, mas ele vem a acrescentar a esse sentido do genocídio, do epistemicídio dessas populações que são as mais fragilizadas. E, à frente delas, as mulheres são sempre as mais prejudicadas nesse fronte. Sim. E, Adelma, a senhora quer falar alguma coisa? Eu quero. Veja só, acho super importante trazer para o nosso diálogo a importância da 10.639 e 11.645, porque é a própria LDB, né? São artigos da LDB, é a lei maior da educação, é o que rege toda a educação, todos os profissionais da educação, é a lei de diretrizes e bases da educação, e essas duas leis, elas vêm complementar, né? E trazer a importância que é o Brasil reconhecer-se, né, afrodescendente. Por quê?
a maioria da população brasileira, ela é negra, né? A gente tem a cultura afro-brasileira extremamente estruturada no país, não só do ponto de vista da expressão, mas de todos os campos do conhecimento. Você tem a engenharia, você tem a medicina, você tem a própria filosofia, né? Que a gente aprende, a filosofia grega, né? O Platão foi beber na África, né? Para construir todas as suas, né? Eu não diria todas, mas boa parte da sua filosofia. A gente estuda para Platão, mas não estuda os filósofos africanos, né? Então, eu acho extremamente importante esse lugar, né, do Brasil que se reconhece afro-brasileiro, né, e reconhece essas mãos negras, esses pés negros, esse corpo negro que construiu esse país, né, que se doou para a construção desse país. Então, isso é muito significativo, porque a educação ela tem o potencial de transformar profundamente nessa combinação educação e cultura, né? Tudo que nós fazemos, tudo que é ação humana é do ponto de vista, né, da cultura. E se a gente tem isso articulado com a educação, com a formação humana, com o respeito ao outro, a gente tem um potencial muito grande de transformar num tempo, vamos dizer, menor, né? Então, são muitos desafios que a gente tem, porque a gente lida com um grupo de elite com a mentalidade muito atrasada, né? Se a gente tivesse uma elite com uma mentalidade mais aberta, nós, pela riqueza que temos, do ponto de vista da cultura, mas não só da cultura material, mas a cultura imaterial, a gente teria condição de estar em outro patamar, porque nós temos riqueza, né? Nós temos esses dois campos de riqueza, e é justamente essa tensão, né, pelo controle dessa riqueza que dificulta o avanço, mas eu tendo a ser otimista nessa nossa caminhada, porque a gente precisa ser otimista. Apesar deles terem combinado nos matar, não é? A gente combinou de não morrer, né? E Conceição Evaristo vai dizer isso. A trama é essa, mas a gente tem as nossas estratégias para driblar, né? Senão, assim, os quilombos teriam sido esmagados, a cultura negra teria sido mais esmagada, e a gente teve inteligência suficiente para driblar tudo isso e dizer: resistimos, existimos e vamos continuar, e vocês vão ter que, uma hora, isso vai ter que mudar, né? Então, eu acho que é um pouco esse alimento. Continuando na questão da educação, eu queria saber como que está a questão das cotas raciais hoje em dia. Qual que é a opinião de vocês? Pode ser a Dolores? Vocês que sabem, vocês decidem. Parece que a gente está vivendo tudo ao mesmo tempo. E agora? Nós tivemos um grande avanço, né, com as políticas de ações afirmativas, mas nesse momento, essa elite da qual a Delma fala, elas estão com o firme propósito de remeter aos 10 anos, aos 20 anos, que foi o prazo que as ações afirmativas estabeleceram para que houvessem os avanços, e estão buscando, tramando, derrubar essa, com fulcro no prazo que se estabeleceu para isso. Só que o conjunto das ações afirmativas, ela tem como as cotas é uma das linhas das ações afirmativas, e as demais não se avançaram. Então, para se findar o momento das cotas, era quando a gente tinha que ter resolvido todas as outras questões que estão relacionadas à qualidade de educação laica, plural, enfim, e que não foi resolvida ainda, com uma série de outras questões que estão ali. Então, o que eu penso que aconteceu, a delegação brasileira retorna de Durban, a terceira conferência mundial, que aconteceu em Durban em 2001, com a maior delegação que chega a Durban para discutir esse conjunto de pautas, né, reparações e ações afirmativas, e a gente tem na presidência desse país, naquela época, uma pessoa que, teoricamente, não deveria ter tido aquela postura,
por ter sido da escola de Florestan Fernandes, mas que vai num editorial, numa grande mídia, e aí fazer o debate das cotas sem que isso tivesse efetivamente passado todas as camadas da sociedade na compreensão de que as cotas não é um favor, não são favores. Se a gente for entender que a cota do boi ainda existe até hoje, que os privilégios ainda estão aí até hoje, a gente tem que discutir isso desse outro ponto de vista, e não de que as cotas são um favor. Então, nesse momento, a gente vê um grande número de pessoas pretas e pardas com títulos e que, na verdade, a gente ainda tem um caminho muito grande a percorrer, porque quando a gente vai olhar isso no mercado de trabalho, mesmo tendo todos os títulos, muitas vezes a gente identifica que essas pessoas têm um salário menor do que um homem branco, do que uma mulher branca, do que um homem negro. E nesse lugar está a mulher negra, tendo a mesma qualificação até mais elevada, com mais títulos, tem isso não reverbera positivamente nesses outros espaços institucionais. Se a gente for olhar os espaços institucionais de governos, autarquias, grandes empresas, a gente vai catar igual agulha no palheiro essas mulheres negras que estão nesses espaços. E as mulheres negras, a despeito de uma série de questões, avançaram muito em relação a atingir o seu mestrado, seu doutorado e até seu pós-doutorado, sim, mas que isso ainda não se reflete. Então, a gente tem o desafio, né, do que tem sido colocado na pauta aí, no questionamento em várias universidades, pelo próprio conselho universitário, né, desse povo que tem assumido aí esses espaços na trajetória que a gente tem visto recentemente. A gente tem resistido, tem ido para esses espaços ocupar, botar reitor interventor para fora, mas a gente tem esse desafio a dar conta. A gente precisa entender que o racismo ele dá plantão em cada esquina. Quando a gente está pensando numa estratégia, a gente já avançou em alguns espaços, eles têm tempo, eles têm ócio para pensar em como exterminar essa população negra e de cara de mulher. E eu queria estar um pouco abordando essa questão quando a gente chega a discutir o que se chama de intolerância religiosa, e eu chamo de genocídio de novo, eu chamo de epistemicídio de novo. Esse lugar do que se chama de intolerância religiosa, que eu volto a dizer que não considero dessa forma, é o lugar de descredenciamento, desvalorização da imagem, da figura desse corpo preto, dessa mulher negra, que é a imagem do nosso matriarcado, quando se estabelece na diáspora, no Brasil, essa tradição de matriz africana com essa identidade. Pergunta do Marcos, perguntando que em uma sociedade machista, como as mulheres conseguem superar os obstáculos e erguer seu legado? A vocação é relatando uma atividade que eu fiz com os meus alunos, as minhas alunas, a maioria pretas, com o filme Estrelas Além do Tempo. E nem elas, que são pretas, tinham ideia de que o racismo fazia aquilo. E a iniciar fazendo essa provocação, que eu acho que ali a gente identifica quais são todas as estratégias que estão ali configurada nessa iconografia do filme. Eu poderia dar uma palavrinha, falar um pouquinho? Então, ano passado eu fiz uma atividade, e essa atividade foi no tema, alguém já ouviu falar, dessa Secretaria de Ciência Social? Esse tipo de projeto dessas secretarias, ela é implementada nos municípios. Ela é um projeto que foi criado, ele é um projeto federal, e cada um da coordenação de cada município dá segmento. Eu fiz um trabalho com a ProReg, fui convidada pelo ProReg, era só para fazer uma oficina, acabou se tornando várias oficinas, e eu acabei fechando uma parceria com a ProReg. No caso, foi, na época, eu fazia parte da REAP e acabei fazendo essas oficinas. Então, o que acontece? Você trabalha muito com o pessoal da comunidade. Então, eu levei a primeira oficina, foi de empreendedorismo, afroempreendedorismo. Como eles se reconhecem como empreendedores. Então, você pega um grupo, que o projeto, a identidade do projeto é esse, eles pegam uma van, né, de uma determinada comunidade, leva aquele grupo para aquela determinada secretaria, naquele determinado local, e esse grupo, eles acabam se organizando. Então, você vê a realidade, você acaba mudando até seu diálogo, porque você acaba entendendo que aquele grupo
ele não precisa de tantas informações, porque não é um universo dele, né? Por mais que você queira, fale, não vou levar, você sabe que não é. Eles querem conhecer, mas eles não vivenciam. Então, você tem que limitar até o seu conteúdo. Então, você vai, né, fazendo uma entrevista com cada um daqueles participantes. Eu peguei muitas mulheres. E o meu caso aí foi muito assim, foi muito engraçado, porque eu peguei mulheres que eram analfabetas. Então, elas se comunicavam comigo através de áudio. Quando eu mandava áudio pelo WhatsApp, elas conhecem as redes sociais e esses áudios, eu tinha que mandar áudios que ela não sabia ler. E ela não sabia escrever. Então, ela só mandava áudio. E nesse determinado grupo apareceram outras, quando eu vi um total de 8 mulheres que não sabiam ler. A mais nova tinha 18 anos de idade. Então, você passa por certas mulheres negras, tá? Não eram. E o grupo era alimentado por mulheres negras, né? A maioria. Então, você acaba indo conhecer, eu acabei me envolvendo e fui conhecer essa comunidade, né? A própria secretaria levou, né? Eu fui conhecer, foi um trabalho assim muito complicado. Eu tive que começar a mudar o conteúdo do trabalho que eu estava levando. E você vê que a realidade é totalmente oposta, né? Eu me comunico com elas até hoje, né? E elas não estão sem fazer nada. E vem de uma família muito agressiva, onde o marido é agressivo, os filhos também são, né? Então você vê cada histórico e você fica absorvida por esse trabalho. E foi um trabalho, para mim, foi gratificante, porque eu conheci uma outra realidade que eu praticamente não conhecia, mas foi bom, né? Porque a maioria, né? O trabalho era que a maioria era empreendedora, eram muitos empreendedores individuais que nem sabiam por quê, né? Eles achavam que era uma forma de se ganhar dinheiro. Então, você vai convivendo com essas realidades, vai dizendo que a gente tem que se ajudar mais, aqueles que possam, né? Claro, no caso, eu pude, porque eu estava representando uma entidade, pude me envolver mais. Mas é difícil você trabalhar com essas pessoas. Mas foi gratificante para mim. A gente agora deu continuidade, agora o RaproReg eu faço, está ouvindo, está dando para ouvir? Está dando? Se a senhora puder falar um pouquinho mais alto um pouquinho. Porque eu pode estar passando. Então, quer dizer, hoje a gente está, né? Hoje eu estou fazendo um outro tipo de trabalho, estou fazendo um trabalho virtual com esse grupo, né? E está dando um resultado até muito positivo, né? Na questão do empreendedorismo, você conhece vários talentos, né? Você acaba vendo que as pessoas podem mudar através da criatividade, porque o empreendedorismo é esse lado criativo, né? Você poder levar e você poder mudar essa realidade pessoal. E hoje eu estou tendo resultado. Numa próxima oportunidade eu vou apresentar o trabalho. Eu gostaria de contribuir com esse debate aí do machismo, né? Como enfrentar o machismo, né? Então, assim, eu acho que compreender o machismo como expressão dessa sociedade patriarcal, né? Então, assim, é por essas mentalidades que o machismo se expressa. E como é que a gente enfrenta? A gente enfrenta com atitude, não tem outra forma. E uma das atitudes de enfrentamento, quando envolve violência, porque são muitas formas de opressão, né? Você tem a opressão psicológica, você tem a opressão física, e essas opressões geralmente caminham para expressão, digamos, mais grave da violência, que é a violência física, né? Então, o que é que eu tenho presenciado? As mulheres se fortalecerem da sua condição, né, de mulher, né, de produtora, não é? Da economia, da cultura, né, do trabalho, e a partir desse lugar, das reflexões que ela desenvolve das relações de gênero, ela começa a se perceber uma pessoa diferente, uma pessoa que tem direito, uma pessoa que não admite esse lugar de ser subordinada. Então, quando esses processos começam a acontecer, eu diria que é o início, né, da autonomia, da libertação e da mudança. E nessa fase, é uma fase muito difícil, porque a tendência é essa violência se intensificar, né? A gente tem vários casos, né, onde nesse processo de
vamos dizer, libertação da opressão, a violência ela vem mais forte. Mas as mulheres têm conseguido, né? A partir desse lugar, e o trabalho é um espaço extremamente... É o caminho, né, do trabalho, da autonomia financeira que lhe confere essa autonomia, né, essa liberdade. Embora a gente tenha essas desigualdades que já foram pontuadas no mercado de trabalho, mas é pela via da autonomia financeira que a mulher consegue dar o passo seguinte, né? Principalmente essas que vivem subordinadas economicamente, porque há muitos anos mesmo, as mulheres oprimidas elas diziam que é melhor com ele, né, do que estar sem ele, porque ele ocupava esse lugar de mantenedor, né? Mas à medida em que ela se desloca, né, e conquista esse espaço, por isso que é tão importante, do ponto de vista da economia, a gente ter uma leitura, por exemplo, de créditos para as empreendedoras, né, para que as mulheres tenham a gerência desses créditos e não os seus companheiros, os seus maridos, né? A gente precisa dar um salto, assim, na sociedade brasileira, que é tão desigual, e nós já dissemos, como é que a gente vai mexer nessa desigualdade? E a gente precisa mexer com relação aos investimentos da economia. A gente precisa investir em créditos com juros, né, praticamente zero, né, até porque, do ponto de vista da herança, nós já construímos muito essa riqueza. Então, é importante que haja um investimento para que a gente realmente tenha empoderamento. Não esse empreendedorismo de ser entregador de comida, porque isso não é empreendedorismo, né? Eu digo sempre, isso é uma armadilha, né? E que todos os empreendedores, entre aspas, perceberam agora na pandemia como eram explorados e como são explorados, né? Então, a gente precisa realmente discutir esse mecanismo econômico, porque é por aí também que a gente vai destravar, porque a subordinação passa muito por esse domínio econômico, né? E aí eu queria dizer de algumas iniciativas muito interessantes nesse caminho, aqui no Recife, em Pernambuco. A gente costuma dizer que a sociedade brasileira não lê, não é? Mas nós temos aqui uma rede de bibliotecas que faz um trabalho na periferia, né? Que lê a vida, lê a literatura, produz arte a partir disso, discute a sua realidade e se organiza, né? Então, assim, isso é um mito que está sendo desconstruído, né? E o potencial da leitura é um potencial extremamente transformador, porque uma vez que você adquire por si mesmo a leitura de realidade, ninguém tira mais isso de você, né? Você não vai ser mais manipulado sobre as suas leituras, você vai aprofundar essas leituras. Então, eu acho que esse é um mecanismo que está no âmbito da cultura, não é? Que esse olhar da leitura da arte, o potencial da arte como transformadora, né? Não é por acaso que a arte e a educação são os dois canais principais de ataque. Por quê? Né? Porque a educação e a arte, né, nos últimos anos são tão, né, abafados, né, destruídos, aviltados. Então, eu penso que é extremamente importante a gente pensar do ponto de vista estratégico desse lugar, né? O lugar de leitura e o que é que está acontecendo. Tem muitas iniciativas interessantíssimas pelo Brasil inteiro a partir, né, desse espaço, né? Porque é um espaço que transforma o ser e transforma esse ser na sua relação com o outro. Uma provocação, deixar a bola quicando para Fátima, da importância disso que a Delma está falando, para o fazer que eu conheço da Fátima, né, que é a economia criativa, deixar um pouco a bola quicando. A gente, né, lá atrás, na década de 90, né, Fátima começou com umas oficinas de batik, enfim, hoje tem uma produção maravilhosa que expressa a nossa identidade na nossa forma de leitura de mundo ao nos vestirmos, que é uma atitude política, a forma de nos vestirmos, de nos colocarmos no mundo. E aí eu queria
pouco provocar a Fátima desse trabalho maravilhoso que ela faz, que tem a ver com isso, eu acho, que a Delma está. Então, vamos falar um pouquinho, Iá, da sua moda, do seu trabalho, da sua história um pouquinho. Só peço para a senhora fale um pouquinho mais alto ou mais isso. Melhorou, tá melhor. Então, a Dolores, ela me provocou porque, quando nós nos conhecemos, foi, né, Dolores Lima? Eu conheço a Dolores há aproximadamente uns 6 anos, 26 a 27 anos, mais ou menos. Não vamos falar de idade, que não vale a pena. Enfim, e na época, como realmente ela colocou, a gente trabalhava muito com o batismo manual. Minha mãe, que é o pai Celso, uma excelente costureira e tal. E a gente trabalhava muito com essa questão, a gente trabalhava carnaval, minha mãe trabalhou no carnaval, até há mais ou menos 3 anos atrás. Minha mãe confeccionava fantasia, minha mãe é modelista. Eu também tenho um curso de estilista, então tem tudo aquele mecanismo, daquele legado, da questão da família. E comecei na questão da moda afro, eu falava de uma moda mais casual, isso em 1999. A gente já fazia esse recorte, né? E participava de muitas atividades. Aí era uma correria só, Dolores sempre participando. Foi quando ela criou o Tetrab. Eu acho que essa virada de 99 para 2000 foi uma década assim, que realmente eu acho que nasceram muitas ideias, muitas questões, como ela falou, da questão de economia. Vou fazer minha trajetória, vai dormir aqui, vai falar. E em 2000, continuei com o Empório, depois eu dei uma parada com o Empório Afro, né? É a marca que até hoje eu até falo sobre ela. Na época, né, a gente trabalhava muito, né? Fez várias atividades. E hoje a questão da economia criativa vem quando eu fiz o lançamento, né? Fiz a produção do lançamento de CD, e quando eu fiz o evento Camisas Crioula, lembra? A produção do evento Camisas Crioula, falando de homenagem às mulheres da religião e da moda, né? Da cultura afro-brasileira, né? E da moda afro. E por aí a gente vem falando. A questão da economia criativa, como ela colocou, que é a Delma Silva estava falando da questão do fortalecimento do criativo. Ela até colocou uma questão que eu acho até legal, da questão do material e do patrimônio imaterial, né? Porque a gente tem que inserir dentro do conteúdo da moda. O patrimônio material, ele está aí. Infelizmente, eu até peguei um texto, né, que eu gosto muito de usar esse texto. Eu gosto até muito de falar, estava até mexendo nele agora, que quando eu abro até mesmo oficinas, eu falo sobre isso, né, da questão do símbolo de resistência da moda. As pessoas, elas conseguem direcionar, mas ainda a moda afro-brasileira, eu vou ver esse texto completo. Símbolo de resistência não pode transformar em moda. Ele não é moda. Eu falo dos números, que parece que os números, infelizmente, eles impactam, né, as pessoas, assim, parece que quando você fala, que nem a criança que caiu do prédio, né, aquilo lá parece que morreu na casca, não sei se é só impressão minha, o menininho, né, o filho da empregada que acabou caindo. E a mulher foi só... Miguel, né, eu gostaria Miguel, isso mesmo, de falar sobre o Miguel, porque o caso Miguel é um caso emblemático de racismo estrutural, né? O caso Miguel envolve poder econômico, poder político, né? Aquela família, uma família das heranças dos canaviais aqui, né, do estado de Pernambuco, da região da Mata, e o descaso como a criança de 5 anos foi tratada é de um absurdo, né, inadmissível. Então, o Ministério Público solicitou que o caso, né, mudasse de status de enquadramento para abandono de incapaz, né, cuja pena é mais grave do que a qualificação anterior que o advogado havia tipificado, né? E aí, gente, eu gostaria também que a gente, nesse contexto todo, pensasse um pouco no posicionamento do Nordeste frente a essa situação
global que nós estamos vivendo, né? No que diz respeito à Covid, no que diz respeito à economia também, né? Eu acho que foi muito salutar os governadores do Nordeste terem, né, se unido para envidar esforços no sentido de enfrentamento da pandemia e também da sua relação econômica, né? Então, o Nordeste com o consórcio está dando passos bastante interessantes, inclusive na instituição, né, do comitê científico, né, que é coordenado pelo Nicolau Nicoleles, né, o cientista que tem a sua grupo de pesquisa no Rio Grande do Norte. Então, assim, eu acho que o cenário ele é muito aterrador, né, aterrorizante, mas a gente vê pontos de luzes, né, nesse cenário também. E aí, nesse sentido, o Nordeste, estamos falando, né, de insurgência, de insubordinação, e eu penso que é uma leitura, o Nordeste não se entregou, né? O Nordeste não se subordinou ao que estava e ao que ficou estabelecido. Eu acho que isso é muito interessante para a gente buscar por que houve essa diferença nessa região com relação a essa questão toda, e que, historicamente, o Nordeste sempre foi tão a periferia da periferia, né? Então, é uma reflexão que eu trago para a gente nesse contexto, né, desse lugar que tem uma história tão interessante do ponto de vista das insurgências, né? Muitas revoluções aqui, né? Muitas lutas, muitas batalhas e muita referência para construir esse Brasil que é, né, o Brasil que temos. No dia 2 de julho, a gente tem um marco ali, a gente fala de Teresa de Benguela como uma referência nacional, mas a gente tem ali no dia 2 de julho, né, Maria Filipa como um referencial dessa luta antirracista já lá naquela época, e que é considerada a independência do Brasil na Bahia, quando ela lidera, né, eu queria que a Delma falasse um pouquinho disso. Pode, Delma? Posso explorar você? Já são 10 horas, eu sei. Tem problema, gente. Eu tenho todo o tempo do mundo. Vamos falando. Então, eu penso que a Maria Filipa é uma dessas referências, né, que a gente tem de mulher forte, mulher que inspira, né? E a Bahia tem insurreições fantásticas para dizer de caminhos que o Brasil poderia ter adotado, né? Então, assim, o que eu lembro também desse contexto baiano é que o 2 de julho, por exemplo, o aeroporto 2 de julho tinha toda uma história referenciando esse processo histórico significativo, né? Porque a Bahia é o estado com mais concentração de população negra do Brasil, né? E com a morte do filho do Antônio Carlos Magalhães, eles tentaram modificar e não colou, né? Inclusive, quando a gente chegava, o povo começou a brincar, né? Que a gente está chegando no além, bem-vindo ao além, que era essa referência, né, do aeroporto Luiz Eduardo Magalhães, então, que a sigla dava isso, né, com relação... Então, assim, eu acho que o povo é muito sábio, a gente tem... a gente sofre, aqui tem um grupo de carnaval muito, muito histórico e reverente, que diz assim, a gente sofre, mas nós goza, né? Então, dentro dessas histórias todas, a gente sempre tira uma forma de contornar e viver, porque senão fica insuportável, né? Fica insuportável. Então, eu queria aproveitar para ir finalizando. Eu vou pedir as considerações finais para vocês. Para mim, particularmente, foi uma aula. Então, eu vou pedir primeiro, como começou com a Delma, para a Delma dar as considerações finais. E se quiser, Delma, aproveitar e homenagear uma grande mulher, eu acho que é legal cada uma de vocês homenagear uma grande mulher negra, ou latino-americana, ou caribenha, que vocês tenham vontade. Pode ficar à vontade, Delma. Eu gostaria de encerrar minha participação agradecendo novamente, agradecendo a Fátima, bela Fátima, depois eu quero conhecer, né, essas produções todas, a Ia Dolores pela partilha, ao Pai Celso, né, pelo convite,
a Marcos Silva pela mediação, né? Agradecer a todos vocês. E a minha homenagem começa de casa, né? Então, eu gostaria de, nesse momento onde a gente fala de ancestralidade, de história, agradecer a minha mãe, Alta Josefa, pela minha existência, pelo exemplo de mulher que ela me deu, que me fez, me constituiu ser o que eu sou, né? A segunda mulher que eu gostaria de agradecer é a Badia, uma mulher de grande resistência aqui no Carnaval do Recife, né? E a última, e de grande inspiração, é a Mãe Beata de Iemanjá. Essa figura maravilhosa que, para mim, inspira demais acolhimento, né? Respeito. E aí eu me senti muito acolhida por vocês, me senti muito respeitada nesse diálogo e gostaria de sintetizar a minha homenagem, trazendo para nós essa reflexão de vida de Mãe Beata, né? Que sejamos acolhimento. Muito grata por essa noite, muito obrigada. A Fátima, se a senhora quiser finalizar, se eu tiver problema com o seu áudio, depois o meu pai entra em contato com a senhora para a gente gravar algumas falas separadas, daí só para na hora da edição montar, tá, Iá? Que talvez o ruído na hora de eu editar, mas daí a gente combina uma tarde que a senhora, só para a gente refazer algumas falas. Então, dá para ouvir? Tá vendo? Para ouvir? Então, gostaria de agradecer ao Pai Celso. Obrigada. Thelma, foi um prazer conhecê-la, foi um prazer recebê-la você aqui no Rio, aqui na minha casa, o dia que você quiser me conhecer no espaço. Eu não gosto de refinar um pouco o espaço todo, esse bolato. Eles têm que dar um refinamento, né, no trabalho que a gente faz, tem que valorizar. Agradecer a nossa mediadora, que eu não gravei o nome dela, mas foi um prazer estar com você. E a Dolores, meu filho está aqui, ele é minha foto, a casa dele não. Tá. Eu gostaria de agradecer a você, Dolores, muito a gente está dialogando, a gente tem uma batalha muito grande, a gente tem nessa guerra, a gente está sempre discutindo, sempre levantando, a gente tem que estar sempre fortalecendo políticas públicas, fortalecendo a cada empreendedor, que hoje o meu trabalho, né, eu me empenho muito nessa questão do empreendedor. Não falei para vocês ano passado, que aconteceu comigo, então agora estou cada vez mais. E gostaria de fazer uma homenagem, como ela fez a mãe dela, eu fiquei com raiva, eu fiquei com ciúme, vou fazer a minha também. A minha mãe, assim, ela para mim é a minha maior referência, né? Eu agradeço por muita coisa, por tudo que, embora o ato existe, eu agradeço a ela, não tem como negar. A minha mãe foi uma mulher que batalhou muito, né, para estar aqui do meu lado, por 83 anos, mas está aqui, e agradecer ela sempre. Eu acho que a maior referência é os nossos, né, o nosso familiar, nosso DNA, sabe? E agradecer, assim, como ela falou da questão da Mãe Beata, uma referência também nossa, e obrigada por essa participação, tá bom? Obrigada. A gente agradece a Dolores. Então, eu queria finalizar, fazer as considerações finais, falando do que nos realimenta, nos recobrarmos a memória das tecnologias sociais do que as nossas ancestrais deixaram para nós como ensinamento, e eu tenho muito forte uma história com letra maiúscula, de Maria Quitéria, que nos tempos ainda do final da escravidão oficial, ela não era, a ex-escravos não era permitido adotar crianças, então ela comprava as meninas negras escravas, e era uma unidade territorial tradicional, onde se cultuava orixás. Isso tem na tese de uma pessoa que eu não vou errar aqui o nome, então não vou citar, mas eu posso mandar depois para vocês na hora da edição. E ela comprava essas meninas e ela iniciava todas de orixá, todas eram iniciadas, e que ensinava a elas exatamente o que a gente chama hoje de empreendedorismo, de economia criativa, e era
uma grande empreendedora e promoveu a vida dessas meninas, e foi a tecnologia que ela desenvolveu para fazer a parte dela de tirar essas pessoas. Então, como ela, eu quero lembrar de Maria Quitéria, que não, na verdade não era o nome dela, foi o nome que o colonizador deu, né? Há muitas outras mulheres que são referência nas suas localidades, nos seus territórios, mas que são invisibilizadas pelo racismo em toda a nossa história, e que eu acho que cada vez mais a gente precisa investir esforços em que essas memórias dessas mulheres negras, que são grandes referências e que fizeram grandes coisas, seja lembrada. Quero homenagear aqui a uma ancestre que me ensinou que antes do feminismo já haviam formas de se enfrentar o machismo, que é Oxum. Né? A gente tem uma grande, que é uma referência para mim, teórica, que é o Ironke Yeyumi, que ela vai falar de Oxumismo, eu costumo chamar de Oxuminismo, né? Ela chama de Oxumismo. E ela diz que todas as respostas estão quando a gente olha para trás e olha para dentro de nós e para as nossas ancestrais. Então é nessa direção que eu queria estar homenageando, e homenageando a ela, ao Oxum, eu homenageio a minha mãe, eu homenageio a minha avó, foram grandes referências para mim, minha e a Lorixá, Ana de Oxum, Oxum Togundê. Obrigada. A gente que agradece. O meu irmão Marcos Silva quer falar, quer agradecer vocês, a ideia desse bate-papo, desse tema relacionado ao dia 25 foi dele. Então, Maninho, você tem que abrir tua câmera e teu microfone. Então, dizer que eu estou muito feliz, primeiramente, por estar com Delma, né? Essa pessoa maravilhosa, nossa professora, nossa querida, aqui em Recife. Dizer também que eu fico muito feliz por Fátima, né? Tenho um carinho enorme por Fátima. E aí, Fomo, minha irmã querida, manda um beijo para ela, tá, Fátima? E aí eu conheci Fátima através da mãe dela, que é Fomo de Omolu. E dizer que eu estou muito feliz em poder conhecer Dolores Lima, que eu tenho você como amiga do Facebook, tá, Dolores? Você é minha amiga do Facebook. E aí, trabalhar com mulher e mulher negra é beber de uma fonte infinita, né? É a gente saborear esse saber, esse sabor, e se deixar levar pela fala de vocês, que é tão importante nessa construção, não só pelo enfrentamento do machismo, mas também pela forma que vocês se constituem enquanto exemplo dentro da sua sociedade, né? Quando eu falo da sua sociedade, eu falo do âmbito da família e saindo dele, indo para fora dos muros de suas casas, chegando nas universidades, chegando nas salas de discussão, de discussões, chegando nas lojas de confecção, chegando nas passarelas. E é muito importante a gente trazer a mulher, né, nós enquanto homens, tá? Não machistas, mas homens, sabendo que precisamos dessas mulheres. E agradecer por esse momento e dizer que eu estou muito feliz, né, por vocês terem aceitado o convite, e dizer que o 25 de julho é um dia que nós precisamos não comemorar apenas nesse momento. A gente precisa lutar a cada dia, né? Todos os dias morrem mulheres negras. Todos os dias mulheres negras são espancadas. E aí, vamos trabalhar mulheres. Todos os dias mulheres morrem, são espancadas, elas desaparecem, mas também todos os dias mulheres colocam no mundo seres vivos. Todos os dias mulheres entram no mercado de trabalho e a gente precisa estar valorizando essas mulheres e precisa olhar para trás, como o Dolores bem fala, né? Olhar para trás e tentar buscar daquelas um legado tão importante, né? É um legado sofrido,
regado de muito sangue, de muito sofrimento, mas foi algo que foi nos deixado como uma mordaça, algo que nos protege, algo que nos livra de uma sociedade tão injusta, tá? Então, sou muito feliz em poder estar rodeado de mulheres, faço parte de uma religião que tem a mulher enquanto símbolo, né? O matriarcado dentro da religião de matriz africana é muito importante, né? E baixo a cabeça para todas elas, tá bom? Muito obrigado, Ia Dolores, Motubá, muito obrigado, Delma, e muito obrigado, Fátima, tá bom? E a meu pai também, Motubá, pai, e agradeço por vocês terem aceitado, né, essa empreitada dessa sala de conversa hoje, e minha querida irmã Tati, que arrasou, tá, enquanto mediadora. Tá bom, gente? É isso. Muito obrigado mesmo. E viva a mulher negra, viva a mulher caribenha, viva a mulher africana, viva a mulher branca, né? Que é importante a gente está trazendo também e buscar cada vez mais fortalecer esse papel feminino dentro da nossa sociedade. Tá bom? Muito obrigado. Axé. Beijo, benção, Pai Celso. Obrigado pelo convite. Meu pai, o senhor quer se despedir antes de eu finalizar? Sim. Só agradecer a presença de todas as convidadas. Realmente, como a Tatiana falou, foi uma aula, né? Precisamos ler mais sobre isso, né? Eu digo enquanto homem, né? E valorizar mais ainda. Já valorizamos a mulher dentro da tradição de matriz africana, valorizamos a mulher também no mercado de trabalho, né? E deixamos aí temas interessantes que vão ser futuros temas de novas rodas de conversa, como o racismo estrutural, o racismo do empreendedorismo, o racismo na cultura, na educação, né? E o racismo de uma forma geral. E essa roda de conversa eu dedico, como bem disse Dolores, a Oxum, né? Que foi uma grande matriarca, né? Tudo começou. Oxum é a Ialorixá do Candomblé, ela formou o Candomblé. E consigo também Iemanjá, que é mãe de Oxum, Inhaçã, Euá, Bananã, todas as mães ancestrais estão presentes em nossas vidas e que devamos sempre estar exaltando o valor da mulher, seja ela a cor da pele que ela tenha, não importa, né? Independente da cor da pele, a figura da mulher. A mulher tem o dom da vida. Todo ser humano nasceu de uma mulher, né? Então isso aí é muito importante destacar e ficar essa homenagem por esse dia, como disse muito bem Maninho, por todos os dias. A homenagem tem que ser diária. Muito obrigado a todos e todas, muito obrigado. Então, eu queria agradecer a esse café, eu sempre falo que a gente toma um cafezinho aqui conversando, né? Então, a vocês, meu muito obrigado, que a gente tenha a oportunidade de novos cafés, que a gente possa falar realmente do racismo, que a gente possa falar de tanta bandeira pesada que às vezes a gente tem que levantar, e às vezes é muito difícil. Então, para mim, foi aquilo que eu te falei, foi uma aula. Eu queria convidar vocês para conhecer o nosso canal, chama Roda de Conversa de Axé. Se vocês puderem nos ajudar, a gente fala de assuntos muito polêmicos, a gente já falou da transexualidade no candomblé, a gente falou de mulheres, de axé, então a gente já fala de temas realmente que a gente quer cutucar as pessoas, a gente não quer falar do tema bonitinho, né, que todo mundo fala, mas eu acho que a gente tem que falar mesmo da negritude, da quantidade de mulheres negras que vem sofrendo com essa pandemia, da quantidade de mulheres negras que perdem seus filhos assassinados, né, as meninas que são violentadas e que não têm voz, que ninguém acredita, né, infelizmente, a verdade é essa. Então, vamos levantar essa bandeira, eu acho que juntos nós somos mais fortes, eu agradeço imensamente vocês terem esse tempinho para estar conosco aqui, e um beijo a todos vocês, e podem ter certeza que para mim foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Um beijo Iá, um beijo Delma, um beijo Fátima, e eu vou adicionar vocês no meu Facebook, vamos juntos nessa luta, né, e vamos usar os nossos ojás enormes mesmo, e vamos mostrar a nossa cor, né, porque eu sempre falo, às vezes eu sou meio criticada, que eu falo que eu sou preta do lado do avesso, só saí errada, mas, né, a nossa negritude. Um beijo, obrigada, gente.